Gordon Childe. O que aconteceu na história? 7. A expansão da civilização. Cerca de 3000 a.C., as revoluções econômicas tinham transformado as descobertas do milênio precedente em civilização em 3 estreitas faixas na superfície terrestre. As novas organizações sociais, contemporâneas e mutuamente relacionadas, eram distintas e diferiam entre si pelos detalhes de sua composição e estrutura. Não obstante, todas mostram certos traços comuns, particularmente pelo fato de dependerem para seu equipamento industrial de metais relativamente raros e socialmente caros, ou ligas de metais. A denominação de Idade do Bronze pode compreender peculiaridades distintas, mas necessita de uma explicação. Nos grandes vales aluviais do Nilo, o sistema do Tigre-Eufrates e do Indo, o esforço coletivo criara ambientes artificiais. As sociedades que ali habitavam se haviam emancipado da dependência imediata dos caprichos da natureza bruta e tinham descoberto uma uniformidade em seus fenômenos que permitiu o planejamento racional. A exploração organizada das terras conquistadas aos pântanos e aos desertos produzia quantidades sem precedentes de milho, carne, peixe e outros alimentos. A perda local de uma colheita já não significava inevitavelmente a fome e a miséria, porque graças às vias de comunicação fluviais, os alimentos podiam ser armazenados nos celeiros das cidades e distribuídos por todos os vales. As organizações do Estado, baseadas em residências ao invés de parentesco, aboliram as sangrentas lutas entre os clãs, minoraram a violência de outros conflitos internos e provavelmente reduziram a frequência das guerras. A consequência biológica fora um enorme aumento numérico na espécie Homo sapiens, no interior dos vales. A superfície das novas cidades, vasta em comparação com qualquer aldeia bárbara, os imensos cemitérios a elas contíguos e as magníficas obras executadas pelos cidadãos tornam indiscutível esta conclusão. O padrão de vida também se havia elevado. Os governantes e as novas classes médias tinham comidas e bebidas variadas, casas e roupas confortáveis como qualquer chefe bárbaro jamais imaginaria sequer. Até as massas podiam dispor de uma dieta mais variada e de casas mais saudáveis. Os pescados marítimos, por exemplo, levados para Lagash, do Golfo Pérsico, e a Mohenjo-Daro, do Mar da Arábia, eram possivelmente artigos de consumo popular que o agricultor da Idade da Pedra jamais teria podido alcançar. Os bairros de trabalhadores de Harappa são mais acolhedores do que as palhoças neolíticas. A nova economia permitiu, além disso, a utilização eficiente das descritas no capítulo 4 para melhorar o equipamento de vida do homem, aliviar os trabalhos pesados e aumentar o prazer. Proporcionou particularmente suprimento adequado de metal e garantiu os meios de subsistência aos especialistas que podiam trabalhar com ele. Criou as ciências exatas e previsoras, que realmente descerraram pelo menos a ponta do véu que envolvia o futuro ameaçador. Ao mesmo tempo, a nova ordem estimulou e consolidou as antigas, e, segundo acreditamos, enganosas esperanças de prever o imprevisível e dominar o futuro. Finalmente, abriu novas possibilidades aos arquitetos, escultores, pintores e músicos, e a novos valores artísticos. Por último, o gozo de todos esses benefícios se limitou logo pela escassez do metal industrial e pelas características que havia assumido a Revolução. Em primeiro lugar, o cobre ou bronze continuaram sendo demasiado caros para substituir a pedra no equipamento industrial. As jazidas de minério de cobre, bastante grandes para serem exploradas economicamente, não são comuns e estão sempre longe dos vales de aluvião, e o estanho é extremamente raro. Com o equipamento técnico disponível a princípio e com as condições de transporte existentes fora dos vales fluviais e zonas costeiras, a extração
beneficiamento e distribuição do metal devem ter consumido um trabalho social enorme, ou seja, o tempo de operários que tinham de ser mantidos com o excedente dos alimentos à disposição da sociedade. Em segundo lugar, esse excedente, de início muito escasso, se tinha concentrado nas mãos de uns poucos reis, templos e nobres. Por isso, as massas camponesas que o produziam dificilmente podiam custear o equipamento novo. Na prática, os agricultores e canteiros do Egito tiveram de contentar-se com ferramentas neolíticas durante todo o terceiro milênio. Na Suméria, a lã era ainda arrancada e não tosquiada. Até mesmo nas cidades do Indo, as facas de pedra são tão comuns que indicam uma carência de ferramentas de metal. Em geral, só dispunham regularmente de instrumentos ou armas de metais as casas divinas e reais, o exército e a marinha, os artesãos empregados pelo Estado, pelos templos e no Egito pelos nobres e propriedades mortuárias, os arrendatários, servos e magnatas territoriais. O custo do equipamento de metal e sua superioridade influíram na consolidação da autoridade daqueles que podiam utilizá-lo. O monopólio real ou virtual das armas de metal colocou o faraó, o rei ou governador urbano, personificações do Estado egípcio e sumeriano, em uma posição quase inexpugnável. Os artesãos, por sua vez, tinham perdido a independência que desfrutavam na barbárie. Dependiam do governador urbano ou do faraó para as matérias-primas de que necessitavam. E, na prática, dificilmente podiam vender seus produtos ou sua habilidade a outro comprador que não as grandes casas. A classe comercial sofria as mesmas desvantagens, embora menos acentuadas. Sob o regime totalitário do Reino Antigo, os mercadores do Egito tinham reduzido o campo de ação. Na Mesopotâmia, o mercado para escassos artigos de pequeno porte que podiam ser transportados com lucros através de grandes distâncias, pelo menos por terra, se devem ter limitado em grande parte às cortes dos governantes urbanos e aos templos dos deuses. Apenas na Índia, o registro arqueológico indica um mercado mais amplo e maior lucro, o que não encontra comprovação em documentos escritos. Uma substituição lenta e incompleta de uma economia natural por uma economia monetária foi o resultado disso. As realizações características das civilizações que as distinguem da barbárie são a invenção da escrita e a criação das ciências exatas. Na Suméria, no Egito e na Índia, a nova economia havia exigido e provocado sistemas convencionais de escrita e notação numérica, de pesos e medidas e de cálculo do tempo. Revolucionara dessa forma os métodos de acumular os conhecimentos e transmitir as experiências, produzindo ciências de um novo tipo. Pela palavra escrita, o homem pode transmitir com exatidão suas experiências a correspondentes em outras cidades e a gerações futuras, sempre que, evidentemente, utilizem o mesmo simbolismo convencional. A tradição escrita é mais impessoal e mais abstrata do que a oral. O artesão ensina concretamente ao aprendiz como fazer determinado artigo ou realizar uma operação específica. O artesanato é, portanto, imitativo e assim conservador, tal como já o mostramos no capítulo 4. Uma explicação, pelo contrário, justamente por se expressar em palavras, refere-se à classe geral de objetos e ações. Quando uma regra verbal ou uma fórmula abstrata se traduzem em ação e se aplicam a casos particulares, a originalidade encontra um campo mais amplo. Mas as escritas cuneiformes e hieroglífica, e sem dúvida também a indiana, eram tão confusas e complicadas que seu domínio exigia uma aprendizagem longa e especializada, ou uma educação. Por motivos puramente práticos, um camponês ou um artesão não tinha oportunidade de aprender, ler ou escrever. A alfabetização estava limitada a uma classe especial de iniciados, comparável aos mandarins da China. Como estes gozavam de uma posição privilegiada no Egito e Mesopotâmia, um papiro egípcio mais recente, na forma de conselhos
de um pai ao filho compara a perspectivas de um escriba que pode chegar a ser funcionário da alta hierarquia e será afastado de toda tarefa manual com a posição de um metalúrgico, de dedos parecidos ao de um crocodilo, de um pedreiro e outros artesãos. Consequentemente, as tradições artesanais não eram confiadas à escrita. O artesanato e a alfabetização estavam divorciados. As ciências práticas aplicadas com êxito nas oficinas opunha-se um conjunto de ensino superior, de ciências literárias ou eruditas, matemática, astronomia e medicina, e de pseudociências, teologia, astrologia, hepatoscopia e outros métodos vãos de predizer o futuro. Devido à sua especialização, à sua distância das proveitosas atividades da oficina, a tradição escrita tinha de ser tão conservadora como o artesanato, o que era expressado a duras penas com os símbolos misteriosos das complicadas escritas da Idade do Bronze, adquirida uma espécie de santidade mística e prestígio mágico. Como classe, os escribas se inclinavam a atribuir maior valor aos produtos de seu ofício do que às experiências da vida diária. Os claustros provocavam uma atitude escolástica. O letrado recorre à sabedoria dos antigos, preferindo-a à realidade presente. No Nilo, no segundo milênio, os escribas copiavam ativamente receitas médicas e problemas aritméticos que, segundo acreditavam, tinham sido compostos no terceiro. Um texto médico é anunciado como encontrado na escrita antiga, aos pés de Anubis, um deus, e nos dias do rei Usafás, da primeira dinastia. No século XV, um certo Arrimes orgulha-se de ser seu livro de aritmética semelhante a um escrito antigo da época do rei Nemari, 1880-50 a.C. Na Babilônia e Assíria, ainda no primeiro milênio, os escribas recolhiam e copiavam diligentemente os textos em língua sumeriana extinta havia muito tempo. Além disso, julgando-se pelos textos que chegaram até nós, o ensino nas escolas pode ter sido tão prático e imitativo como na oficina de um artesão. As chamadas pranchetas e papiros matemáticos são coleções de exemplos concretos, idealizados e, na realidade, especialmente escritos segundo os meios à disposição de seus autores. Não se formula nunca uma regra geral, nem se acrescenta uma explicação escrita para as razões de qualquer operação. Os textos médicos egípcios e babilônicos descrevem sintomas de determinadas enfermidades, indicam os remédios, drogas e exorcismo, sem qualquer palavra de explicação. A compilação de listas de signos ou dicionários, a organização das contas ou cálculo dos impostos requeriam classificações mais rigorosamente sistemáticas do que o saber artesanal ou ritual dos bárbaros. As regras aplicadas, embora não formuladas pelos administradores dos templos da Suméria e os arquitetos do Egito para obter as áreas dos campos e os volumes das pirâmides, tinham a mesma finalidade das leis matemáticas da física e da mecânica. Permitiam aos funcionários conhecer a quantidade de sementes necessárias para semear os campos, ou a quantidade de pedra para os monumentos. O calendário egípcio e sua correlação pela estrela Sírio eram verdadeiras aplicações das leis astronômicas quantitativas. Não obstante, o âmbito da ciência estava circunscrito pela natureza da civilização da Idade do Bronze. As limitações das ciências mesopotâmicas e egípcias não eram devidas, é claro, a deficiências hereditárias das raças sumeriana, semita ou camita, mas ao fundo social de onde surgiram tais ciências. Formulou-se comumente contra a ciência antiga oriental a acusação de estar inspirada por objetos puramente práticos, sem nenhuma curiosidade divina pela essência das coisas. Mas o objeto da ciência é seguramente acumular e sistematizar os conhecimentos que a sociedade possa usar para dominar os fenômenos do mundo exterior, para atuar de modo mais eficaz sobre a natureza. A melhor prova da veracidade das leis científicas deveria ser seu êxito nessa aplicação.
As sociedades egípcias e sumeriana, e aparentemente também a dos vales do Indo, estavam firmemente convencidas, tal como as sociedades bárbaras de hoje, de que a forma mais segura de agir sobre a natureza estava na magia simpática ou nas cerimônias religiosas, também em grande parte mágicas. Seus escribas e funcionários aceitavam naturalmente essa suposição, sem mesmo discuti-la. Todo o seu ponto de vista sobre o mundo baseava-se inevitavelmente na filosofia, ou falta de filosofia, que a fundamenta. Tinham forçosamente que utilizar sua linguagem para a nova terminologia científica que estavam criando. Segundo um princípio de magia aceito pelos bárbaros modernos e pelos povos alfabetizados da antiguidade, o nome de uma coisa equivale misticamente a essa coisa mesma. Na mitologia sumeriana, os deuses criavam uma coisa quando pronunciavam seu nome. Portanto, para o mágico conhecer o nome de uma coisa é ter poder sobre ela. É, em outras palavras, conhecer sua natureza. As perguntas tolas hoje formuladas aos cientistas, como se chama isso? Quem construiu aquilo? São uma remanescência popular desta atitude. As listas de nomes sumerianos podem, portanto, ter desempenhado, além de sua função útil, a necessária de dicionário e de instrumento para conhecer a fundo o seu conteúdo. Quanto mais completa uma lista, tanto mais fatores da natureza podiam ser dominados pelo seu conhecimento e emprego. Isso talvez explique a extraordinária perfeição e o cuidado com que eram conservadas e copiadas. Um nazista chegou mesmo a afirmar que os objetos da ciência sumeriana limitavam-se à compilação de listas completas de nomes mágicos e à sua disposição numa ordem que devia corresponder à ordem do mundo real. Esta seria naturalmente concebida nos termos da ordem hierárquica da sociedade sumeriana. Como tal sociedade estava ainda dominada, em última instância, pelo hábito tribal a que se submetiam inclusive os governantes urbanos, a ordem do mundo estaria determinada por um destino impessoal, mais antigo que os deuses e superior a eles. Esse conceito não foi nunca formulado rigidamente e mais tarde teve que competir com a ideia de um sumo sacerdote cuja legislação pessoal constituía o destino. Quando um rei ou conquistador, como Sargão, adquiriu um poder tal que podia superar o hábito e criar a lei por mandato próprio. Mesmo assim, as formas arquitetônicas, o zigurate sumeriano ou a pirâmide egípcia, chegaram a ser julgadas como símbolo da ordem divina da natureza. E o contraste entre o símbolo e significado não estava ainda bem definido. Mas a geometria babilônica e egípcia fora desenvolvida em parte pela e para a construção desses monumentos simbólicos. Daí o conhecimento preciso da pirâmide, evidenciado nos livros de aritmética do Egito. Em seu caráter de instrumentos eficientes para a construção de símbolos da ordem natural, as proposições geométricas estavam aptas a ser consideradas também como instrumentos que permitiam o conhecimento dessa ordem e o domínio do mundo exterior. Finalmente, a terminologia das ciências novas podia ser tomada a linguagem litúrgica e mágica. A palavra acadiana para fazer uma soma é também usada para dizer executar um ato ritual. Por conseguinte, não foi tarefa dos escribas egípcios e sumerianos provar experimentalmente ou criticar o ponto de vista mágico-teológico do mundo, mantido sem discussão pelas suas sociedades. Não eram eles mesmos servidores dos deuses e dos reis divinos que deviam a existência e o prestígio às superstições? Seu trabalho consistia antes em sistematizar as crenças incoerentes da barbárie que haviam herdado. Criaram, assim, não o que chamamos de filosofia, mas uma teologia ou mitologia. Deram às nebulosas e fluídas superstições da barbárie, da qual acabavam de sair a Suméria e o Egito, as formas mais rígidas de dogmas teológicos que, apoiados por igrejas organizadas, defendiam os interesses dos sacerdotes e seus patronos reais e reis divinos. Ao contrário dessa inevitável confusão entre teologia e ciência, os objetos da religião oriental nos parecem materialistas. Na verdade, o culto dos deuses estava destinado a atingir não o que chamamos de santidade, pureza e paz de Deus, mas as boas colheitas, chuvas nas estações apropriadas, vitórias na guerra,
sorte no amor, nos negócios, filhos, riquezas, saúde e uma vida indefinidamente longa. A imortalidade era concebida pelos egípcios. Os sumerianos e acadianos tinham dela apenas uma ideia vaga, essencialmente como um prolongamento da vida terrena. Por essa razão é que os nobres mortos tinham de ser abastecidos continuamente de alimentos, bebidas e outras oferendas, proporcionadas pela dedicação perpétua de propriedades fúnebres e de sacerdotes próprios. Os passaportes para o céu eram os ritos mágicos, particularmente o embalsamento. É certo que mesmo na era das pirâmides, concebia-se um julgamento das almas. Os exorcismos e os rituais mágicos eram considerados como fatores essenciais para obter um veredito favorável, admitindo-se também como eficiente aquilo que as sociedades modernas, tal como as bárbaras, consideram virtudes morais. Assim, os nobres diziam em suas inscrições sepulcrais: nunca tomei nada que pertencesse a outrem. Nunca cometi violência contra ninguém. Um governador de província diz: dei pão aos famintos do meu distrito, vesti os que estavam nus. Jamais oprimi alguém para tomar suas propriedades. Mesmo assim, a imortalidade não era apresentada como uma razão para a virtude moral. Muito menos rezava um egípcio ou sumeriano ao seu Deus, como fazem os cristãos, a fim de rogar auxílio para ser honesto, justo ou caridoso. Do mesmo modo, o artista da Idade do Bronze não procura expressar um ideal abstrato de beleza, ou principalmente deleitar seus semelhantes. O arquiteto sumeriano devia projetar um templo digno dos deuses, simbólico da ordem divina, e, entretanto, modelá-lo substancialmente segundo o santuário bárbaro de juncos, no qual os deuses tinham sido adorados desde os tempos imemoriais. O resultado, a julgar pelas representações contemporâneas e reconstruções modernas, as construções de adobe e madeira reais perderam qualquer pretensão à beleza. Deve ter possuído a beleza severa de um arranha-céu norte-americano. O arquiteto egípcio tinha de traduzir na pedra imperecível, imortalizando-o num palácio de juncos, tábuas e esteiras. Criou acessoriamente a coluna em forma aflautada, imitando as hastes do papiro que tinham sido as primeiras estacas, considerada ainda hoje como modelo de beleza arquitetônica. O escultor egípcio tinha de modelar na pedra mais dura e consistente uma estátua semelhante ao morto, que contribuía magicamente para sua imortalidade. Ela não se destinava à exibição aos mortais, mas ao encerramento na capela funerária. Não obstante, as estátuas de Micerino, em Boston, são consideradas como obras-primas da arte da escultura. O escultor sumeriano tinha a missão de expressar a presença divina sob a aparência de um ídolo de forma humana, e de fazer estátuas de governadores urbanos e sumos sacerdotes que, colocadas permanentemente à frente do ídolo, deviam manter magicamente o original sempre à vista da deidade. Seus esforços não despertam entusiasmo entre os críticos de arte de hoje, mas indicam pelo menos um vínculo entre a revolução urbana e uma arte que busca retratar a forma de modo realista. Também isso, pelo menos, podemos dizer de um par de estatuetas provenientes de Mohenjo-Daro, no Vale do Indo. No Egito, as representações da vida numa propriedade mortuária, a semeadura, a colheita, a construção de barcos, até os esportes dos camponeses, pintadas nas paredes do túmulo, proporcionavam ao morto proprietário o gozo de seus produtos. Para reproduzi-las, o pintor teve que enfrentar conscientemente o problema de representar o tridimensional em duas dimensões, o sólido numa superfície chata. Uma seleção das soluções idealizadas passou finalmente à tradição estética da civilização atlântica. A música dos tambores, flautas ou instrumentos de corda estimula a alegria até entre os selvagens. Não é menos eficiente entre os adoradores civilizados e, por conseguinte, entre seus deuses.
Com os recursos técnicos da civilização, os sumerianos puderam reunir num templo uma orquestra completa de tambores, chocalhos, flautas, trompas, trombetas, harpas. Deram forma, sem dúvida, a melodias de beleza bárbara. Empregaram certamente, se é que não a inventaram, a escala de 7 notas, que desde então tem caracterizado a música civilizada. Na arquitetura, escultura, pintura e música, as sociedades orientais estabeleceram cânones de arte, não por amor à arte, mas com objetivos práticos, segundo supomos. Uma vez satisfeitas as necessidades da sociedade, os cânones passaram a ser convenções rígidas. O artista transformou-se inevitavelmente num copista, de modo que seus produtos perderam a individualidade que tornara verdadeiramente artísticos os modelos. Mas com o tempo, as convenções mortas, adotadas, adaptadas e mescladas a novas exigências de outras sociedades, proporcionaram o material e as condições para uma arte viva. Se a economia das cidades da Idade do Bronze primitiva não se podia expandir internamente devido à superconcentração do poder aquisitivo e suas expressões ideológicas estavam condenadas à fossilização, pelo menos fósseis foram preservados para servir de modelos no futuro. A economia urbana expandiu-se eternamente, tal como explicamos em A Evolução Cultural do Homem. Os berços aluviais da civilização importavam muitas das matérias-primas necessárias à indústria urbana e os artigos de luxo que se transformavam em necessidades. Não é surpreendente encontrar os produtos das oficinas urbanas nos territórios bárbaros, dos quais ou através dos quais deviam vir as importações indispensáveis. Em Beluquistão, entre as ruínas de aldeamentos, Stein encontrou objetos de metal e cerâmica exportados das cidades do Vale do Indo, selos semelhantes aos que estavam em uso na Mesopotâmia durante a fase Gendet-Nars, antes do ano 3000 a.C. Foram encontrados em locais distantes como a Ásia Menor e as ilhas gregas. As manufaturas egípcias eram levadas às costas sírias setentrionais e a Creta, e ali se fabricavam imitações. Na realidade, não só se difundiram os produtos da indústria urbana, como também a economia da qual resultavam. Para levar os proprietários das matérias-primas e trocá-las pelos novos produtos, era preciso não só convencê-los a usá-los, mas também adaptar sua economia de forma que lhe fosse possível absorvê-los. Na prática, os produtos que deviam ser exportados através de grandes distâncias, sob condições de transporte terrestres na Idade do Bronze, eram principalmente artigos de luxo de volume reduzido, que atraíam uma pequena classe possuidora de um excedente concentrado de riquezas. Para vendê-las, os chefes ou deuses das tribos bárbaras tiveram de ser levados e arrancar de seus adeptos e adoradores um excedente de alimento a fim de manter lenhadores e mineiros de um lado e cortes e templos de outro. E aparentemente isso foi o que aconteceu. Biblos, o melhor porto para comércio da madeira do Líbano, fora ocupado, ainda antes da unificação do Egito, por uma comunidade calcolítica de pescadores e agricultores que cultivavam as oliveiras e a cevada e criavam cabras e ovelhas. Depois da Revolução no Egito, foi construído na aldeia um templo de pedra da deidade local, Baalat Jebal, cobrindo cerca de 27 por 17 metros, logo substituído por outro templo monumental medindo cerca de 30 por 20 metros, bela e ricamente ornamentado. Os faraós enviaram para o santuário vasos de pedras com inscrições de seus nomes e suas ofertas. Embaixadores, funcionários, escribas e mercadores egípcios frequentavam o templo e a corte do chefe local, e até se radicaram no porto. Os escribas nativos tinham, evidentemente, aprendido a escrita hieroglífica egípcia, em troca dos cedros do Líbano
e talvez de azeitonas e tintas, receberam e adotaram elementos da civilização egípcia, inclusive a escrita e tudo o que lhe era implícito, além de artigos manufaturados e cereais. Continuaram sendo uma comunidade civilizada amiga, mas independente. O mesmo deve ter ocorrido em toda a Mesopotâmia. Depois do ano 2000 a.C., encontramos uma regular colônia de mercadores semitas, assírios, estabelecida ao redor da corte do príncipe hitita de Canes, na bacia de Alis, no centro da Ásia Menor. Dedicavam-se a negociar metais por tecidos da Mesopotâmia ou outros produtos. Suas cartas comerciais nos mostram um quadro vivo de caravanas de burros de carga que cruzavam periodicamente a estepe síria e os montes Tauro, em sua viagem de ida e volta à Mesopotâmia. As lendas levam a supor que tais colônias já estavam instaladas na bacia do Halis nos dias de Sargão, cerca de 2400 a.C. O selo, mencionado linhas atrás, e cópias contemporâneas de objetos sumerianos podem significar que esse comércio remonta ao ano 3000 a.C. Outra forma de obter as matérias-primas necessárias consistia em voltar as novas armas de metal contra as sociedades que dispunham de tais matérias-primas e tomar o que necessitavam à guisa de tributo. Os egípcios, que negociavam amigavelmente com os gibilitas, bem como com os árabes e etíopes, assolaram os desgraçados nômades que habitavam em torno das minas de cobre de Sinai. Os faraós mandaram expedições armadas para extrair os minérios, as quais deixaram inscrições bélicas nas rochas da montanha. Conquistaram a região aurífera da Núbia e obrigaram os nativos a mandar-lhes o ouro como tributo. Fora isso, porém, os egípcios evitaram empreender aventuras imperialistas fora do Vale do Nilo, até o ano de 1600 a.C. As coisas se passaram de modo diverso com os reis semitas da Mesopotâmia. Também, os sumerianos podem ter tentado realizar conquistas fora do delta, bem como entre si mesmos. A planície aluvial de Suméria e Acade já não era mais uma unidade que se bastava, como não era o estado urbano, situado dentro de seus limites. Como a hegemonia imperial era a forma aceita para solucionar os conflitos entre as cidades, o domínio militar e político sobre as fontes de matérias-primas indispensáveis, metais, pedra, madeira, constituía o sonho de todo governador urbano ambicioso. As expedições por estes enviadas para obter pedra e madeira podem ter constituído aventuras tendentes a consolidar um imperialismo econômico. O templo mais primitivo de Istar, em Assur, capital da Síria, parece ter sido fundado por um conquistador sumeriano. A anexação de Sialco pelos Elamitas, capítulo 4, foi evidentemente uma conquista militar projetada para abrir uma rota para o norte. Mas, em geral, os fortes habitantes das montanhas pedregosas, boscosas e plenas de minério puderam defender sua independência até a subida da dinastia de Acade, cerca de 2350 a.C. Sargão, seus filhos Rimush e Manishtuzu e seu neto Naram-Sin estenderam suas conquistas do Mar Inferior, o Golfo Pérsico, até o Mar Superior, Mediterrâneo. Sargão não só impôs sua força às cidades rivais da Mesopotâmia, foi também o primeiro a criar um vasto império militar, o protótipo de todos os conquistadores que empolgaram a imaginação popular de Alexandre a Napoleão. Como Alexandre, Sargão tornou-se herói de romance. Cerca de 1000 anos depois que seu império se desmoronasse, seus feitos ainda eram celebrados em epopeias, cujos fragmentos foram encontrados em arquivos egípcios em Tel el Amarna e na biblioteca hitita de Bograz Kewi, no centro da Ásia Menor. Tanto a tradição poética como as inscrições de Sargão e seus sucessores revelam os objetivos econômicos de suas conquistas.
Um fragmento épico descreve os mercadores da Mesopotâmia na bacia de Alis pedindo seu auxílio contra os príncipes locais. E não em vão, o próprio Sargão se jacta explicitamente de chegar ao Bosque dos Cedros, Líbano, e à Montanha de Prata, Tauro. Ele fez com que os navios de Meluca, Arábia, e os de Magan, Omã, onde fonte de cobre, e os de Umum, ilhas do Bahrein, ancorassem no cais em frente a Agadé. Seu filho, Minishituzu, também estendeu seus domínios às minas de prata e carregou pedras das montanhas do mar inferior. Os reis de Acade traziam de volta muitos despojos de guerra com os quais construíam e ornamentavam templos, não só na capital, mas também nas cidades mesopotâmicas dominadas. Seus vitoriosos soldados participavam da pilhagem. Desse modo, a distribuição forçada da riqueza acumulada nos tesouros conquistados aumentou o poder aquisitivo da Mesopotâmia e estimulou a produção. Ao mesmo tempo, os prisioneiros de guerra engrossaram as fileiras dos produtores servis. Na colocação dos despojos e dos tributos, os mercadores puderam conseguir grandes lucros. Desse modo, a classe média, que então compreendia os veteranos vitoriosos, bem como os mercadores, independente das velhas casas divinas, teve proveitos com o imperialismo. A economia monetária se difundiu até que a terra foi comprada e vendida como qualquer outra mercadoria. Não obstante, o comércio de metal converteu-se no monopólio imperial. Para consolidar sua posição, Naram-Sin imitou o exemplo do faraó e nomeou-se Deus do Império. Já não se intitula mais arrendatário nem mesmo rei, mas o divino Naram-Sin, o poderoso Deus de Agadé. Com isso, estabeleceu um precedente que os imitadores posteriores de seu imperialismo, os reis de Ur, Babilônia e Hatti, e finalmente os imperadores de Roma, não deixaram de seguir. Entretanto, o império de Acade foi efêmero e desapareceu no caos depois de um século. Suas consequências, porém, foram mais duradouras do que a simples extração pela força das matérias-primas para a indústria mesopotâmica. Em Nínive, frente a Mossul, na Ásia, que anteriormente fora, quando muito, uma cidade provinciana, Rimushi, filho de Sargão, construiu um enorme templo consagrado a Star. Mais a oeste, Naram-Sin edificou um imponente palácio em Tel Brak, sobre Kabul. Tal como na Suméria, esses edifícios monumentais são símbolos exteriores do estabelecimento da nova economia urbana, com todas as suas consequências. Em ambos encontraram-se documentos escritos. A vida urbana alfabetizada continuou ali mesmo depois do desmoronamento do Império e de recuperada a independência pelas novas cidades. Até mesmo onde a vida citadina não fora plenamente imposta pela conquista, o êxito da resistência ou a revolta demandava a adaptação de parte, pelo menos da economia urbana. O êxito dos exércitos acadianos, bem como dos egípcios, estava na superioridade de suas armas e couraças de bronze, contra as quais pouco podiam as pedras lançadas com fundas, as adagas de pederneira e os machados de pedra. Para enfrentá-las era necessário fabricar armas semelhantes, adestrar os ferreiros e fornecer-lhes matérias-primas, acumular cobre e estanho, organizar o comércio, dispor de um excedente bastante para manter os artesãos. Também a resistência ao imperialismo provoca uma economia da Idade do Bronze, dependente do comércio, pelo menos no que se refere aos armamentos, para superar a autossuficiência neolítica. À semelhança do comércio pacífico, o imperialismo econômico ampliou a área da civilização. Como resultado de uma ou outra atividade por parte dos núcleos originais, novas cidades, novos centros de civilização surgirão ao redor dos focos originais, e fora deles, os bárbaros abandonaram a autossuficiência neolítica, pelo menos o bastante para conseguir o novo armamento de metal.
cada cidade ou povoado da Idade do Bronze transformou-se naturalmente num novo centro de consumo, iluminando, embora com luz reflexa, outras regiões. Os novos centros não eram simplesmente cópias dos antigos. As artes e ofícios urbanos formaram-se sobre as culturas neolíticas, mas não se apagaram. Essas culturas eram adaptações a ambientes diversos, diferentes dos grandes vales aluviais que ofereciam oportunidades para novas evoluções na indústria e na organização. O mar, por exemplo, representava um meio de subsistência para os povos do Mediterrâneo e, sem dúvida, também para os do Golfo Pérsico. Na costa síria, vimos como o povo de Biblos atingiu rapidamente a condição urbana, em consequência do comércio marítimo com o egípcio. As aldeias de Chipre, com sepulturas sob as casas, revelam uma vigorosa população neolítica. Até agora, nenhuma cidade da Idade do Bronze primitiva foi identificada, embora grandes cemitérios de túmulos coletivos indiquem a existência de concentrações maiores que devam ser urbanas. No cemitério, em Vounur, nada menos de 48 jazigos familiares usados durante muitas gerações foram explorados. O recurso excepcional da ilha, o cobre, o metal tomou seu nome de Chipre. Deve ter contribuído para a manutenção da população que aumentara tanto. A abundância de ferramentas de metal nos túmulos mostra que os minérios eram explorados e que na ilha trabalhavam mineiros e ferreiros especialistas. Mas não podemos demonstrar que a cerâmica ou outro ofício tenham sido industrializados. Os artigos importados que ornamentam as tumbas também não indicam onde era vendido o metal excedente, embora os cipriotes fundissem para o seu uso um equipamento muito característico de ferramentas e armas de metal. Dificilmente se encontram formas cipriotas fora da ilha, apesar de os documentos escritos provarem que havia ali uma grande exportação de cobre, como na Idade do Bronze primitiva. O metal deve ter sido exportado em um lingote ou minério, e não trabalhado na ilha. Os plantadores neolíticos e aos pescadores de Creta uniram-se no ano de 3000 a.C., refugiados do delta do Nilo e novos colonos da Síria, que levavam consigo algumas das tradições técnicas e artísticas do Egito e da Ásia. O cultivo das vinhas e das oliveiras e a exploração dos recursos naturais da ilha, madeira, cobre, conchas de múrice usadas para tinturas, podiam constituir um excedente exportável com lucro. A posição geográfica da ilha, entre o Egito, Ásia e a Grécia continental, a existência de madeiras para a construção de navios e uma feliz conjunção de ventos e correntes ofereciam perspectivas de riqueza no comércio de transporte de mercadorias. Surgiram pequenas cidades, até mesmo reduzidas ilhas destituídas de qualquer terra cultivável, mas onde havia um bom porto. Existia um excedente capaz de manter ferreiros, carpinteiros, ourives, joalheiros e gravadores de selos. Os artesãos, comerciantes e capitães marítimos se enriqueceram a ponto de necessitar de selos que eram entalhados nas ferramentas de sua propriedade ou nos seus barcos a remos de alta proa. Não há, porém, qualquer outro indício de concentração de riqueza. As grandes tumbas coletivas, frequentemente construídas com considerável trabalho, constituindo talvez uma imitação das casas dos vivos, cheias de esqueletos e ricamente mobiliadas, podem ter sido sepulturas comuns de todos os clãs, e não apenas das famílias dos chefes. Usam-se ainda machados de pedra e facas de obsidiana, ao lado de ferramentas e armas de metal, mas a autossuficiência ficara para trás. O ouro, prata, chumbo, obsidiana e mármore eram importados. Também chegaram à ilha as manufaturas egípcias e asiáticas, em formas de jarrões de pedra e contas de faiança. Mais ao norte, as pequenas ilhas espalhadas numa faixa de outro lado do Egeu, as Cíclades, não tinham incentivos para os fazendeiros autossuficientes. Possuíam, entretanto, recursos negociáveis: cobre, esmeril, obsidiana, mármore, que, embora não fossem comíveis, podiam ser trocadas por alimentos.
Assim, no terceiro milênio estavam densamente habitadas por povos que exploravam o metal, extraíam a obsidiana, talhavam jarros de mármore e negociavam seus produtos com o Egito, Creta, a costa do Dardanelos e a Grécia continental. Os túmulos são agressivamente providos de arma de metal. Portanto, podemos suspeitar que essas comunidades insulares combinavam a pirataria com o comércio pacífico, aumentando os lucros com a pilhagem, prática normal no Mediterrâneo, durante muitos períodos subsequentes. Teriam descoberto, assim, o segredo de ganhar a vida com excedente urbano, roubando-o simplesmente. O planalto da Ásia Menor está salpicado de téus, de povoações tão pequenos que mais parecem aldeias do que cidades. A seus habitantes talvez tivesse sido possível obter algumas armas e quinquilharias de cobre dos artífices, mercantes e dos ferreiros, mas em geral mantinham a autossuficiência bárbara. Para sua agricultura, provavelmente baseada na irrigação, ainda empregavam exclusivamente um equipamento neolítico, mas na costa ocidental, o comércio de produtos da pirataria, dirigido por chefes militares, levou ao acúmulo de riquezas. A cidade de Troia, famosa pela epopeia atribuída a Homero, começou sendo uma aldeia ou cidade fortificada, cuja superfície não era superior a 1,5 acre, e na qual se destacava o palácio do chefe. Com o tempo, expandiu-se até que, sendo já Troia 2, cobria quase 2 acres. A pilhagem acumulada e os lucros atraíam agora a corte do chefe, os ourives, adestrados em escolas asiáticas, peritos em trabalhos de filigrama, e finalmente também os ceramistas profissionais que usavam a roda. O comércio e a pilhagem asseguravam o suprimento de cobre, estanho, prata, ouro, obsidiana, bem como artigos de luxo como os vasos de mármore da ilha. Essa riqueza concentrou-se no tesouro pessoal de um chefe guerreiro. Para sua administração não foram necessários nem a escrita nem os selos, nem mantinha ele uma substancial população industrial. Os súditos ou adeptos do chefe continuaram usando machados e enxadas de pedra, picaretas e enxadões de chifres de veado, e foices com pedaços de pederneira ou obsidiana. Havia aparentemente uma procura e uma reserva que justificavam a busca de novos suprimentos para a indústria de armamento da Europa. Em consequência, os adornos usados em Troia II espalharam-se pela bacia do Danúbio Médio e Inferior. Uma indústria das proporções existentes em Troia e em outras aldeias menos bélicas não podia absorver uma população crescente, que logicamente teve de procurar novas terras inexploradas. Tendo às suas costas montanhas estéreis, um planalto já populoso, a população só podia escapar para o ocidente, numa colonização de ultramar. Assim, na Macedônia e na Grécia continental, as comunidades de camponeses neolíticos já estabelecidas nos vales estreitos e nas planícies costeiras receberam um influxo de asiáticos e ilhéus, que conheciam as ferramentas e armas de metal e cultivavam a vinha e árvores frutíferas, além da agricultura mista e da pesca. Os aldeamentos que disso resultaram, conhecidos como heládicos primitivos, já mostram um caráter urbano, pois a agricultura de subsistência da população neolítica juntaram-se o cultivo da vinha e da oliveira, a metalurgia e alguns ofícios especializados, o comércio em pequena escala, mas bastante regular de metais e artigos de luxo e talvez até de produtos da pirataria. Não temos disso maiores provas do que da riqueza em Creta. Embora tenham chegado aos portos heládicos cântaros ou fardos de mercadorias devidamente selados, localmente não foi sentida a necessidade de usar selos. Quanto à escrita, supõe-se que fosse ignorada. Surgiram assim, em torno do Mediterrâneo leste, culturas marítimas nas quais a economia de subsistência da barbárie estava combinada à especialização industrial e ao comércio próprio da civilização.
Criaram elas novas tradições de conhecimento marítimo e transmitiram à tradição oriental as informações que tinham sobre novas terras, materiais e técnicas. Essas comunidades parcialmente urbanizadas serviam então, por sua vez, como novos centros dos quais as ideias civilizadas se difundiram para o oeste e o norte. Os produtos manufaturados no Mediterrâneo leste eram transportados a pontos ocidentais tão distantes como Sicília e Malta. Na primeira foram encontrados em túmulos coletivos, ou jazigos familiares, cada qual com 50 a 200 esqueletos. Esses jazigos estão agrupados em cemitérios de 10 a 30, que devem pertencer a pequenas aldeias cujos habitantes, embora utilizassem principalmente ferramentas caseiras, importavam certos ornamentos ou amuletos do Oriente distante. Muitos acreditam que a importação se fazia também pelo aspecto espiritual, porque as tumbas e o ritual observado nelas assemelham-se aos de Creta, Chipre e Síria. Todos os povos civilizados se preocupam em conhecer o medo pelo qual podem despertar interesse os gostos bárbaros e levar os nativos a trabalhar para eles. Os argumentos mais persuasivos hoje são as armas, as quinquilharias e as bebidas alcoólicas. Talvez na antiguidade o estímulo ao trabalho tenha sido proporcionado por incentivos sobrenaturais, ao invés de espirituais. Esperanças de imortalidade, por exemplo. Isso poderia constituir uma explicação para a idade do cobre na Sicília. Nesse caso, os incentivos sobrenaturais devem ter oferecido os mesmos atrativos para os nativos da Sardenha, do sudeste da Espanha, Alméria, e do sul de Portugal, Algarve, convencendo-os a trabalhar na mineração e fusão dos minérios locais de cobre, prata e chumbo. É certo que extraíram tais metais e construíram túmulos mais ou menos idênticos ao plano geral usado mais a leste, mas abasteciam seus mortos com equipamento predominantemente neolítico, com poucas ferramentas e armas de cobre, e nenhuma manufatura do leste do Mediterrâneo. Ainda mais longe, os grandes jazigos familiares feitos de grandes pedras sem revestimento e chamados de túmulos megalíticos, na Grã-Bretanha, longos túmulos ou sepulturas com aposentos, espalhados pelas costas atlânticas de Portugal, França, Ilhas Britânicas, e do outro lado do Mar do Norte até a Dinamarca do Sul e sul da Suécia. São considerados por certos autores como uma tentativa rústica e bárbara de copiar a arquitetura fúnebre da Espanha, Sicília e Creta, inspirados pelas mesmas crenças. Se os construtores megalíticos foram levados por esse processo a produzir um excedente às necessidades domésticas, não empregaram de certo na aquisição de ferramentas de metal e ainda menos em artigos manufaturados no Oriente. Os construtores megalíticos da Grã-Bretanha e Dinamarca são, na verdade, exemplos clássicos da autossuficiência neolítica. No centro e noroeste da Europa, a luta pela terra já descrita no capítulo 3 despertara nas sociedades o desejo de armas superiores. E em certos lugares criara classes dominantes que arrancaram dos camponeses vencidos um excedente destinado à realização desse desejo. O conhecimento técnico necessário à realização chegou à Europa Central, proveniente de Troia, e à Grã-Bretanha, vindo provavelmente da Espanha. A Hungria e Boêmia, Irlanda e Cornualha podiam fornecer o cobre e o estanho necessários. Assim, pouco depois de 2000 a.C., segundo alguns e 1000 anos antes, segundo outros, uma idade de bronze teve início na Espanha Central e Grã-Bretanha, e uns poucos séculos mais tarde também na Dinamarca, norte da Alemanha e sul da Suécia. Um comércio regular de metal uniu todo o centro da Europa, na Alta Itália até o Reno, um sistema econômico que se ligou pouco depois a outros, das Ilhas Britânicas, estendendo-se posteriormente até a Dinamarca, onde o metal era trocado por âmbar. Tal comércio foi exercido por artífices ambulantes
que manufaturavam ou pelo menos acabavam artigos de metal por encomenda, e talvez como o mascate de Derbyshire durante o século XVIII praticassem de quando em vez um pouco de bandoleirismo, mas o metal continuou escasso e muito caro durante séculos, e empregado quase exclusivamente em armas e ornamentos. As únicas ferramentas de metal especializadas correntes eram propriedade dos metalúrgicos. Para a poda, a colheita e outros trabalhos rurais, os camponeses tinham ainda que utilizar machados de pedra, foices de pederneira e um equipamento geral da Idade da Pedra. O bronze não abriu à enxada ou ao arado as zonas florestais, tal como o ferro mais tarde faria. Assim, a nova indústria do bronze não absorveu uma proporção apreciável da população rural excedente, nem a equipou para a conquista das terras virgens. A necessidade de encontrar novas terras não diminuiu. Além disso, pelo menos na Dinamarca e sul da Inglaterra, o custo do armamento de bronze apenas consolidou a autoridade dos grupos dirigentes, tal como ocorreu com a armadura do cavaleiro na Idade Média. Os enterros da Idade do Bronze revelam um mundo aristocrático com uma classe superior muito desenvolvida, cuja vida se baseava no comércio organizado de artigos de luxo e no trabalho das classes inferiores. Mas os pequenos chefes secundários já dispunham de armas, não só para impor a obediência a seus súditos, mas também para levá-los à conquista de novas terras exigidas por sua economia rural ainda neolítica, até mesmo para saquear as ricas civilizações que ingenuamente os armara. Mais tarde, a civilização foi repetidas vezes ameaçada pelas incursões de bandos guerreiros bárbaros, impelidos tanto pela incapacidade de sua economia em manter uma população crescente, como pela inveja da riqueza da civilização. Os bandos guerreiros da Europa, cujas armas a arqueologia nos permite observar detalhadamente, ainda não tinham talvez atingido as fronteiras do pequeno mundo civilizado, mas o processo revelado na Europa se pode ter repetido na Ásia. Ali, o vacilante Império de Sargão foi finalmente derrubado pelos bárbaros de Gutium, que se lançaram sobre a Mesopotâmia.